Viva, nós recebemos aqui no Instituto Paulo Fontes de Direitos Humanos em Belém, o Vitor Barão, que é psicólogo, a Gabriela Cefati, que é psiquiatra, que vão tratar conosco sobre o debate da Clínica do Testemunho, que eles estão realizando através do Conselho Federal de Psicologia e da Clínica do Testemunho nas Margens, que é fruto do trabalho do coletivo Margens Clínicas, uma importante clínica aqui em Belém, que é exatamente a questão da escuta do sofrimento psíquico diante da violência do Estado. Nós também recebemos o Augusto Severo, que é da Unifesp, do Conselho Regional de Psicologia, e a Isadora Canto, que também é do CRP e é do Amapá. Nós contamos aqui com a participação do Paulo Emmanuel e a Angelina por trás aí da câmera. Então, eu queria começar a perguntar para a Gabriela. Gabriela, o que é a Clínica do Testemunho? Clínica do Testemunho é um projeto que surge, a Comissão da Verdade, vamos voltar um pouco ao tempo para entender um pouco a construção da Clínica do Testemunho. Ele surge ali com a construção da Comissão da Verdade, dentro da Comissão de Anistia, né, no governo Dilma, por volta de 2012, e surge a ideia de uma Comissão da Verdade, né, para investigar os casos das vítimas da ditadura, né. E diante disso, alguns casos desses já estavam tem um pilar na comissão da anistia que você oferece a essas vítimas uma reparação econômica, né? Começaram a perceber que era preciso também pensar numa reparação psíquica para essas vítimas da ditadura, né? Não só para as vítimas da ditadura, mas para os familiares e os afetados ao redor dessa vítima, né? Então começaram a entender que essas pessoas precisavam de algum atendimento psicológico, né? Mais um atendimento psicológico que oferecesse a ela, feito pelo próprio Estado. Então, é o Estado que provocou o dano, né, historicamente, nessas pessoas, e é o Estado que tem que oferecer a elas e devolver a elas algum nível de reparação. E aí, entendendo que essa reparação ela não funciona sozinha, né? Enfim, toda reparação psíquica ela tem que estar junto com algum nível de judicialização, de investigação, né? E aí o Clínica do Testemunho é um projeto que ele existe no Brasil inteiro e são 5 clínicas hoje em dia, a gente está no 2º edital, Margens Clínica faz parte, ele entra no 2º edital dessas clínicas, então ela surge em 2014, são 2 anos no 1º edital. Tem uma clínica no Rio de Janeiro, né, que eu participo também, tem 2 clínicas em São Paulo, uma em Porto Alegre e outra em Florianópolis, né? Então, assim, a gente está concentrado um pouco no sul e no sudeste. E aí o que acontece é que essas clínicas, elas trabalham justamente na busca dessas vítimas, e tem um lugar na Clínica do Testemunho que não é apenas ouvir o paciente de forma só terapêutica, né? A gente acredita que é sempre uma clínica política, ela tem uma função política, né? Ela tem uma função de trazer um pouco esses testemunhos para o âmbito coletivo, publicizar esses testemunhos, transformar eles em algo que seja para além de uma história individual, né? Uma história que está muito tempo vivida em segredo, e a importância dessa história ser narrada e passada para outras gerações, né? Assim, enfim, então a gente... Enfim, estou tentando resumir um pouco o projeto. Ele tem o Margens Clínicas, ele tem uma especificidade, né? Um projeto que surge no 2º edital, como eu falei, em 2015, e ele surge com a ideia de pensar quem foram os afetados da ditadura na periferia. Então, ele tem uma atuação em 2 territórios de São Paulo, que é o território de Heliópolis e Perus, que são territórios que historicamente foram afetados pela ditadura, né? Tem histórias, existem marcas territoriais ali, e por isso a gente faz a escolha de atuar nesses territórios e pensar como são essas vítimas, onde elas estão, sair um pouco do universo centro, né? Onde assim, as vítimas elas estão presentes dentro dos movimentos sociais. Vamos pensar quem são os afetados que estiveram na periferia, mas por que pensar isso? Pensar isso porque eu acho que a violência se perpetua até os dias de hoje na periferia, né? Então, por isso também pensar a violência lá hoje, porque ela jamais deixou de existir. Lógico que existe uma singularidade na ditadura e a gente tem que ver quais dimensões de diferença existem entre esses 2 tempos, mas que a violência ainda existe na periferia, ela ainda existe, né? Então, como é que estão essas vítimas, como é que estão esses afetados, como atendê-los, como chegar até eles, né? Acho que exige da nossa clínica uma outra forma de elaborar a clínica também, né? E
acho que é importante dizer também que a gente trabalha muito em grupo. Nosso trabalho a ideia é grupalizar esse tipo de sofrimento, né? Enfim, retirar ele dos consultórios, retirar ele de um âmbito de uma escuta confessionária, uma escuta secreta, retirar ele da clandestinidade mesmo, né? Enfim. Ótimo, ótimo. Agora, Vitor, me diz uma coisa, quais são as conexões dessa violência de Estado na atualidade com o passado? Quais são como é que isso se encontra? Como é que vocês percebem isso? Acho que tem muitas formas de demonstrar isso no campo da violência de Estado, porque na medida em que você não deixa isso, a gente pode ver nas nossas próprias casas, né? Se uma pessoa comete um tipo de infração, um tipo de violência, um tipo de dano a outra pessoa na nossa casa, se isso não é conversado, se isso a gente não pensa, chama a responsabilização da pessoa que cometeu aquele ato, ou chama a pessoa que sofreu aquele ato para conversar e para falar a respeito de como essa violência afetou aquela pessoa, isso não há nenhum tipo de interferência para que aquilo se interrompa depois. Isso, em termos micro, políticos, se dá dessa maneira. Em termos macro, isso ainda é maior, já que há um interesse, inclusive, do Estado para que haja um soterramento, né, para que isso seja esquecido, para que a violência que ele cometeu seja esquecida. Então, se na ditadura militar a gente teve um processo de abertura da anistia que escondeu os crimes da ditadura, né, que perdoou os torturadores, não há razão nenhuma para que esses crimes tivessem tido justiça, para que houvesse uma interrupção desses crimes, né? Então isso vai passando, né? Isso vai acontecendo. Na periferia de São Paulo, por exemplo, isso é dado como base. Assim, todo mundo sabe que na periferia há violência e a gente entende que a violência é quase como um dado natural. Existe uma naturalização. Existe uma naturalização da violência, né? A violência do passado, de alguma maneira, vai não só mantendo-se, mas com a redemocratização, existem muitas pesquisas em torno disso, que mostram que não só a violência permaneceu, como aumentou na abertura democrática, né? A Angelina Peralva e a Teresa Caldeira têm trabalhos em torno disso, que mostram como a gente vive uma democracia disjuntiva. Ao mesmo tempo em que a gente tem um avanço um avanço constitucional, né? A gente tem a abertura democrática em 85, Constituição de 88, Constituição Cidadã, a gente tem ao mesmo tempo um asseveramento da violência de Estado. A gente colheu, né, no começo da década de 90, o território mais violento do mundo, né, que foi a região do Capão Redondo, em São Paulo, o Triângulo da Morte. Então, isso é uma coisa bem curiosa do nosso país, que é algo que precisa ser muito bem estudado, né, em que há uma palavra em torno do que deve ser respeitado, de como as leis devem ser respeitadas, enquanto que na prática as leis, há um crescimento, né, das leis poderem ser respeitadas, mas que na prática elas são mais violadas. Isso é uma coisa curiosa da nossa história. Agora, qual é a percepção de vocês sobre a Amazônia, né, nesse contexto todo, né? Porque a Clínica de Testemunho surge nesse ambiente da Comissão da Verdade, no ambiente da Justiça de Transição, no ambiente de nós exercitarmos a nossa memória, né? Essa luta pela memória é algo fundamental. Qual é a percepção de vocês sobre essa realidade da Amazônia? Não é? A atividade de vocês é uma oficina que é inédita do ponto de vista do Estado do Pará, num Estado tão marcado pela violência, por um histórico gravíssimo que se arrasta por 50 anos, né? Da implantação da ditadura militar para cá. Quer dizer, sempre teve esse histórico da violência, mas esse período ele vai inflar esse processo todo. Então, qual é a percepção de vocês? O que vocês vieram fazer aqui? Qual é a mensagem que vocês trazem, não é, diante desse contexto que é muito complicado, ainda mais com o golpe de Estado que nós sofremos, né? Que a violência e o problema de direitos humanos evoluiu muito do ponto de vista do Estado do Pará e da Amazônia concretamente. Então, depois escutar aqui os nossos companheiros também, na pergunta. Acho que a gente veio aqui bastante para trocar. Eu acho que nesse sentido, acho que a gente está muito afinado com uma certa discussão que a gente quer ter sobre a reparação psíquica, que é pensar a reparação a nível coletivo. E o que seria isso? Assim, o que a gente está pensando sobre isso, que é algo que a gente
que foi levantado ao longo do nosso projeto Clínica do Testemunho nas Vargens. É um pouco pensar que a reparação psíquica ela vem se dando a nível da Comissão de Anistia muito individualizadamente, né? A história do João, a história do Paulo, a história... E a gente tem pensado que, na verdade, a reparação ela tem que ser pensada a nível territorial. Que existe um território que foi danificado, né? Que se um sujeito sofre algum assim, a violência ela se irradia para além da história individualmente de cada um, né? A violência se irradia em termos de modo de vida, né? Enfim, a Amazônia hoje em dia ela tem uma maneira de viver que é totalmente imprimida e inscrita no corpo de cada sujeito daqui, que tem totalmente a ver com a situação traumatizante que esse estado provoca, né? Então, desde o nível da morte no campo, que tem se alastrado absurdamente, né? Até a maneira como se vive, né? Aqui, o medo, o silenciamento, né? A impossibilidade de contar a sua própria história, a sensação de perseguição, a sensação de não poder falar sobre certos temas, né? O confinamento que vai se dando. Então, a ideia é pensar um pouco a reparação coletiva aqui. Enfim, a gente veio inicialmente para ir a Marabá, né, Paulo? Enfim, com a ideia de encontrar os familiares dos afetados aqui de Ilha do Araguaia, mas a gente entendeu que talvez seja interessante anteriormente, antes de chegar a Marabá, articular um pouco a saída a Marabá com os psicólogos, com as pessoas responsáveis, com as pessoas da universidade, para pensar uma escuta territorial, assim, para pensar uma conversa pública, para pensar algo que se dê para além. E aí eu acho que é um pouco pensar a memória coletiva desse lugar, a memória coletiva que está em processo de apagamento, uma política de esquecimento, né, que vem se dando ao longo do tempo, e essa política de esquecimento ela é estratégica, né, ela funciona justamente para que a violência possa se reinserir ali, né, e se reinserir de modo isoladamente, como se ela não fosse algo que vem com política histórica brasileira. E acho que a Amazônia ela traz essa sensação, Pará especialmente, é um território que tem que ser pensado coletivamente. E como que esses laços comunitários vão se perdendo justamente porque a violência, a primeira coisa que se perde quando a violência se instaura de modo coletivo e cultural, assim, no sentido de política, de Estado, é a perda dos laços comunitários, né? É a perda da noção de que existe uma noção de comum ali naquele território, e aí a gente produz o que? As segregações das lutas, né? Enfim, a ideia de que, na verdade, essa luta é minha. Então, assim, a ideia de instaurar um comum e perceber que a reparação psíquica tem que reparar essa ideia de comum também, né? Então, a gente veio muito para cá um pouco para tentar, um pouco também, acho que o Vitor pode falar melhor sobre isso, mas uma parte do nosso projeto do Margens Clínicas é em Perus. Né? Em Perus tem algo muito semelhante ao que a gente pode pensar o que aconteceu em Marabá e que continua acontecendo, né? No contexto do Araguaia. Mas é um pouco isso, assim, é tentar trazer a ideia de reparação coletiva, tentar entender, tentar escutar essas vítimas de alguma maneira, assim, tentar trazer a nossa experiência do Clínica do Testemunho e não só trazer resoluções, mas trazer um pouco de problemas que foram aparecendo, justamente para a gente repensar o que é uma clínica do testemunho, porque eu acho que a clínica do testemunho cada vez mais está mais claro para todos nós que ela não tem que se restringir aos afetados pela ditadura, mas ela tem que se ampliar para chegar às vítimas do presente. Sim. E aí seria isso talvez uma tentativa de articular para um terceiro edital, por exemplo, pensar uma ampliação do que seriam esses afetados. Muito bem, muito bem. Mas, hein, Vitor, essa coisa de Perus, como é que é a atuação nesse território? Como é que tem sido essa experiência? Lidar com isso, né? Porque existe, de fato, do ponto de vista do Brasil, nós temos dois grandes polos destacados no sentido dessa investigação. Um no Araguaia, né? A comissão, inclusive, esse mês que vem, vai estar presente aqui no estado do Pará, fazendo essa luta para localizar desaparecidos políticos. Quer dizer, esse esforço de vocês é parte desse processo todo, né? Então, como é que é essa experiência? Porque nós precisamos também inaugurar essa experiência aqui do ponto de vista do Pará, particularmente nessa região. O Augusto depois podia fazer uma fala sobre isso para a gente, mas começar aqui contigo, né? Como é que tem sido essa trajetória, as dificuldades, né? Como é manter
a clínica do testemunho. Manter esse trabalho de... como um todo, né? Fazer com que, mesmo nessa situação de golpe que vive o Brasil, a gente poder manter certas coisas. E né? ampliar, né? De ampliar. Por exemplo, para se ter uma ideia, os processos dos camponeses da região do Araguaia, todos foram suspensos pela Comissão de Anistia. O Temer fez uma mudança profunda dentro da própria Comissão de Anistia. Mudou vários dos conselheiros, né? E alguns deles, inclusive, contestam essa visão de que houve uma ditadura militar, né? Quer dizer, muito próprio desse momento terrível que a gente vive no Brasil, né? De fascistização, né? E que o golpe abriu, de fato, essa caixa de Pandora. Mas explica pra gente como é que tem sido essa experiência em Perus. Né? Posso dizer um pouco sobre a experiência que eu estou tendo lá no bairro de Perus, que é na região noroeste da cidade de São Paulo. Vai mais de 1 milhão de pessoas, e que ele de alguma maneira é um certo exemplo, ele mostra um pouco, ele exemplifica um pouco da situação nacional também, né? O Brasil é um dos últimos países, é o último país a promover uma política de memória e verdade, né? Ainda assim sem justiça. Né? A gente precisa pensar assim de fato o que é justiça numa situação dessa, né? Que você vai resgatar os crimes do Estado. Que tipo de justiça queremos? Mas em Perus guarda duas histórias que pouca gente conhece, né? Uma delas mais, outra bem menos. Né? Perus teve uma greve de 62 a 69, portanto durante um período da ditadura, né? O começo da ditadura, até o período mais grave dela, uma greve de 7 anos dos operários da fábrica de cimento Portland entraram numa greve por questões salariais, mantiveram essa greve por 7 anos e ganharam a greve. Não só ganharam, como exibiram de alguma maneira como funciona vamos dizer assim, a estatização dos prejuízos, né, e a privatização dos lucros no Brasil. Né? Então a fábrica perdeu a greve, só que a disputa na justiça com os operários, e passou a dívida da remuneração, da indenização para o Estado pagar. A fábrica depois faliu e tudo mais. Essa história marca o bairro de Perus até hoje. Outra história em Perus foi a descoberta da vala clandestina. Né? Nós tivemos conversas públicas em torno desse tema, em que tiveram presentes pessoas ligadas à CPI da vala clandestina de Perus, à época. O governo da Luiza Erundina, né? O governo da Luiza Erundina, exatamente. E que buscava tratar um pouco do que havia acontecido ali. Né? E aí a gente vem a descobrir que o cemitério de Perus não só tinha sido criado à revelia da população e do interesse público, mas propositadamente para ocultação de cadáver de corpos de militantes políticos da ditadura, não só da cidade de São Paulo. Né? Então algo talvez semelhante com o que aconteceu aqui. Né? Havia um interesse de criar um crematório, que seria bem mais interessante para desaparecer com os restos mortais de pessoas mortas pela ditadura ou pelos esquadrões da morte, pessoas não só aquelas envolvidas na militância, né? Mas como era muito caro, eles criaram o cemitério de Perus e lá fizeram os sepultamentos, até que quando começa as políticas de anistia, começa a entrada do pensamento sobre a anistia, há uma ordem para que houvesse a exumação irregular de todas as covas de uma quadra, e aí é feita uma vala de 30 metros, tem mais ou menos esse tamanho, 30 metros de comprimento, onde são enterrados mais de 1000 ossadas, corpos, restos mortais, dentre eles de muitos militantes políticos, 4 dezenas, se não me engano, entre 4 e 5 dezenas de pessoas, de corpos ali, desaparecidos. Essa história fica escondida desde a década de 70, porque a pessoa que descobre fica em silêncio, até lá porque vê que vai ser ameaçado e tudo mais. Quando chega o governo da Erundina, ele começa a abrir para os familiares, e muito também por conta do sofrimento que é você ter um familiar desaparecido. É um sofrimento inesgotável, que não te abandona. Né? Esse é um sofrimento permanente. Né? Tanto é que é um crime que não pode ser... qual que é o termo? Me ajuda. Ele é imprescritível. Imprescritível. Exato. Você queria perguntar? Não. Enfim, acho que o que acontece em Perus, então, é um pouco o que a gente está tentando entender também, de como a ditadura afeta a periferia. Né? Porque a gente pensa muito nos militantes políticos que tiveram a opção e fizeram a opção da luta política. Você tem ali um conjunto de mais de 1000 ossadas, e nós estamos falando de 40 a 50 militantes políticos.
E esses 900 outros, quem são? Esses anônimos? Há uma política de extermínio dessas 1000 pessoas. Você tem muitas crianças, porque na década de 70 houve um surto de meningite na região norte de São Paulo. E para maquiar os dados de morte de crianças nesse surto, eles enterraram no cemitério de Pelúcia. Como indigentes, né? Exato, como indigentes. Né? Então, crimes de execução dos esquadrões da morte que haviam na cidade de São Paulo também eram colocados como indigentes. A administração do cemitério recebia muitas vezes corpos de pessoas indigentes com camisa, com jaqueta jeans, que na época era coisa de gente que havia ido para a Europa, gente de classe média, pessoas que tinham recursos. Então ele falava, essa pessoa não pode ser indigente, volta para o IML porque esse corpo não está de acordo com o homem. E existem muitos casos nos livros, no livro de administrativo de registro no cemitério, e de corpos exumados que não há registro da reinumação, em que está escrito em papel solto, ou mesmo sem registro. Então isso tudo fez parte um pouco da violência de Estado, que atravessa, hoje a gente pensa em violência de Estado como letalidade policial, mais especificamente, que é uma realidade no país todo. Né? No Rio de Janeiro a gente está vendo uma situação de guerra, mas que a gente perde um pouco muitas vezes essa noção de que é todo um iceberg por baixo da água que vai fazendo com que essa ponta apareça dessa forma. Então, acho que muito importante as lutas na periferia, em torno dos movimentos negros, em torno dos movimentos LGBT, em torno dos movimentos de mulheres, porque são eles que vão um pouco encabeçar o real debate em torno da violência de Estado hoje no país, e que precisa ser resgatado mesmo como um percurso histórico desde a escravidão. Acho que é algo que sem o qual a gente não vai conseguir superar as contradições e as dificuldades nacionais. Muito bem, Vitor. Augusto, tu que és de Marabá, lá da Unifesp, CRP, como é que tu vê essa experiência que os companheiros estão falando aqui, diante de uma região tão conflagrada, né? Diante da violência que não se encerra, né? Os casos das chacinas, as violências, as ameaças, os assassinatos. Qual é a conexão, qual é a importância de um projeto como esse para essa região? Não resgatando apenas o presente nesse contexto, mas também um pouco desse ambiente histórico que vive essa importante região do país, que é o sul do Pará, que é uma região conhecida pelas suas riquezas, pelas belezas do Araguaia e do Tocantins, pelo seu minério. O Pará é visto hoje como uma grande fonte de minério do mundo, né? Uma província mineral inesgotável. Né? Como é que esse trabalho pode ser desenvolvido com o apoio da universidade, lá no sul do Pará? Bom dia, boa tarde a todos. Né? Eu para iniciar a fala, eu posso mostrar uma... Claro. Não sei se puder olhar para ela ver. Fique à vontade. Lançamento do filme Terra e Sangue, Bastidores do Massacre de Pau d'Arco. A partir desse fly, né, eu quero iniciar a fala, porque casa com que ontem, né, quando foi lançado, né, esse filme, então estiveram presentes, né, foi lá no Campus 1 da Unifesp, tiveram presentes familiares das pessoas que foram vitimizadas nesse massacre, né, nesse mais novo massacre. Então, qual o papel da Unifesp, do CRP, né, dos outros movimentos sociais para problematizar essa violência de Estado que não é de agora? Né? Assim, oficialmente dizendo, a gente conhece quando começou a tentar abrir a Transamazônica, foi sendo massificada a partir dali. Mas antes disso, os povos da floresta, os indígenas, várias etnias foram dizimados. Né? Então o Estado ele continua perpetrando esse tipo de violência. E a Unifesp, apesar de eu estar na ProEx, né, a Unifesp tem setores que já estão tocando com a problemática. Não de uma clínica do testemunho, né, mas a professora do direito, a Lorena Fabene, na apresentação que ela esteve também na mesa, ela deixou claro que a Unifesp vai, a partir de então, eles foram lá semana passada, ficaram uma semana, e aí eles estão justamente fazendo aquela justiça restaurativa de escuta, né?
o grupo de escuta, mas como tem um projeto, porque a Unifespa foi a primeira instituição, semana passada, a retornar ao Pau d'Arco depois que saiu da grande mídia, oficialmente falando. Então, a Unifespa com os outros movimentos, com os movimentos sociais, vão fazer uma frente de voltar, né, de estar fazendo intervenções que esse sujeito, porque agora que passou um tempo a mais, eles estão mais sensíveis para poder falar do sofrimento psíquico que eles passaram, que eles estão passando, porque não se extinguiu, obviamente, o medo do retorno, porque eles retomaram lá. Eles retomaram. Então, obviamente, que provavelmente pode estar havendo ameaças veladas ou não veladas, né? E por conta disso, a gente pensa que a perspectiva de uma clínica política na Amazônia, eu acho que é primordial, é fundamental, sobretudo na nossa região lá de Marabá, sul e sudeste do Pará. Nós somos palcos, não de hoje, de vários tipos de violência do Estado. Acho que há um mês atrás, mais ou menos, houve uma tentativa de massacre lá num acampamento Hugo Chaves, né? A Unifespa foi, logo após, foi lá, um coletivo, a Unifespa, vários estudantes, vários professores. Então, assim, nós estamos na região de fronteira, a Unifespa, né? E, obviamente, a Unifespa, ela se abre para os movimentos sociais, né? Não apenas o MST, para os movimentos que assim demandarem, né? Chegarem com a Unifespa tem um papel social de estar dando a contrapartida, né? E aí é algo bem que eu quero até frisar aquilo que a professora Lorena disse assim, nós não vamos utilizar, a Unifespa não vai utilizar o massacre lá do Pau d'Arco para ser apenas objeto de pesquisa, né? Porque é muito bom, muito fácil chegar lá, coletar dados, mas é para fazer uma intervenção social de fato e que possa reverberar na subjetividade de todos aqueles que foram envolvidos, né, familiares, né? Então, assim, eu estou numa ProEx, represento o CRP na região, e eu falo que a construção de uma psicologia política, né, que esteja sendo construída na Amazônia com os povos da Amazônia, para assim nós podermos possibilitar, né, diálogos que até então são muito fracos, pequenos, né, às vezes são incipientes. Então, assim, a psicologia ela precisa se abrir, né? Em 2015, quando eu cheguei em Marabá, eu participei do evento lá na Unifespa, você estava, eu acho. O Paulo tinha o pessoal também da Comissão Nacional da Verdade, e foi discutido no ano seguinte para criar um projeto, fazer o projeto da clínica, né, para justamente tocar. Só que assim, perdemos o edital, né, porque tem prazo e tal. Enfim, assim, eu vou levar, né, os companheiros da região lá, os professores da Unifespa, da Faculdade de Psicologia, né, porque por eu ser psicólogo, eu tenho uma inserção maior entre eles, mas os outros professores das faculdades também das ciências humanas eu irei, obviamente, repassar, né? E, obviamente, que assim, eu vou deixar também, vou conversar com a professora Lorena, porque ela está nessa perspectiva, e aí, para ter o contato de vocês, do coletivo de vocês, para a gente tentar fazer algo, né, conjunto, como vocês irão na região nesses dias, então a gente possa de alguma forma fazer uma intervenção lá. Não sei, agora no momento eu não consigo pensar, né? Mas assim, eu acho que implantar a clínica do testemunho na nossa região, né, sul e sudeste do Pará, eu acho que já demorou, né? Eu faço inclusive um registro aqui do papel da Unifespa, né? Primeiro que a Unifespa foi uma das últimas universidades criadas no país, né, no governo Dilma. E ela tem jogado um papel, e faço esse testemunho como membro da Comissão da Verdade do Pará, muito avançado. Quer dizer, por exemplo, a Unifespa, há 3 meses atrás, apresentou um projeto de tombamento da Casa Azul. A Casa Azul, segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, foi um dos principais locais de execução de adversários políticos da ditadura.
né? Então foi um centro de tortura, de indescritíveis violências, né? Um outro fato importante da Unifesp é o campus também de Xinguara, né? E todo o arquivo, por exemplo, da Comissão Pastoral da Terra em Xinguara está sendo digitalizado pela Unifesp. Isso é algo extraordinário, né? Então a Unifesp tem sido, digamos assim, um braço importante, um instrumento e um repositório importante dessa memória da região, né? Por exemplo, a gente discutia há pouco aqui sobre os arquivos indígenas, que ainda são muito grandes naquela região. Esse material todo tem que ir para a Unifesp, né? Então, o papel da universidade, do reitor Maurílio, da professora Idelma, que é vice-reitora, é muito importante, né? Por exemplo, um dos principais documentários sobre o problema do Araguaia foi realizado pelo Evandro Medeiros, professor da Unifesp, que está no doutorado agora, né, que é um cineasta, que é um realizador, né, que olha sob essa perspectiva amazônica, né, quer dizer, desse sofrimento, que ainda é invisibilizado, né? Então, parabéns à Unifesp, né? O papel que ela joga é muito importante para que a gente possa avançar nessa coisa toda da região, não apenas na reparação econômica, né? Porque é um aspecto dessa luta, né? Mas também na reparação psíquica, né? Então, isso é muito tem legal. uma pessoa que está acompanhando o live que fala, a Claudine Mello. Ela acrescenta: a luta do movimento indígena, haja visto os 8.000 assassinatos de indígenas reconhecidos pelo chamado Relatório Figueiredo, quando apresentado pela Comissão Nacional da Verdade. E também ela lembra, que foi localizado pelo Marcelo ela lembra Henrique, a né? recente violência contra o povo Gamela, patrocinado pelo Estado. Então, sobre essa questão, né, da clínica do testemunho, ela acho queria que ressaltar isso. Inseria ampliar a noção de vítima para a vítima do presente e ampliar a noção de vítima para além do centro-sudeste. É o papel agora do Clínica do Testemunho, eu acho, sabe? Quando você diz qual a mensagem que a gente veio passar aqui, acho que talvez seja essa, assim, ampliar o que seria uma vítima, né? Não para criar uma identidade de vítima, mas para quem são as pessoas vulneráveis? Onde está a vulnerabilidade agora, né? Enfim, acho que a questão indígena é muito importante, o jovem negro pobre da periferia, acho que são essas as pessoas que têm que ser atendidas por clínicas do testemunho, assim, né? Ampliar, E os defensores de direitos humanos, né? Que quem é que cuida da gente? Né? Essa é uma questão. A gente se permanente cuida, ameaça, né? a gente se cuida só a gente, né? Então também tem que ampliar no sentido de cuidar de quem cuida dessa barbárie toda, né? Exatamente. Porque nós, defensores de direitos humanos, cada dia mais perseguidos, mais atacados, né? A gente lá no Rio está com um projeto chamado NAPAV, que não é Clínica do Testemunho, é um projeto chamado, financiado pelo Fundo de Combate à Tortura, da ONU. E esse projeto ele é para vítimas de violência de Estado, assim, geral, assim, de um ano. E ele tem, o pessoal do Rio, né, a Tânia Coker, a Jane, o pessoal do Rio. Assim, Pessoal que já há muitos anos trabalha nessa perspectiva. O pessoal que veio Torturando Nunca Mais, que está na Clínica Política do Rio. E a gente atende agora defensores de direitos humanos, assim, amplia, assim, para todo tipo de vítima. Na verdade, assim, a gente está entendendo que eu acho que a gente tem que agradecer, né, também, né, a vinda de vocês para cá, porque é uma coisa que há muito tempo a gente esperava e, na verdade, é só o começo de um grande trabalho, né, que inicia. Mas eu queria saber da percepção da Isadora, que está caladinha, né, que veio lá de Macapá acompanhar esse trabalho, essa oficina. Como é que a nossa companheira vê isso? A importância. Quando eu fui convidada, né, para vir participar do curso, eu achei maravilhoso, assim, porque quando a gente para pensar em toda essa violência, não só lá atrás, mas agora também, né, e o Amapá, ele ocupa uns índices muito altos de violência, né, violência contra a população LGBT, nós temos altos índices de contra violência doméstica, né, abuso policial. Então eu acredito que é importante sim trazer esse debate para cá, para o nosso norte, para a Amazônia, e conversar. Inclusive esse ano
se eu não me engano, teve o lançamento de um livro que fala sobre histórias da ditadura e Matinta Pereira, lá, relatos, né, lá no estado, mais de 50 relatos eles fizeram, teve um lançamento, a Comissão da Verdade, e de estar também fazendo essa atuação lá dentro, ver como que nós, enquanto conselho, a gente também pode estar fazendo esse apoio lá. Foi apresentado o relatório da Comissão da Verdade do Amapá, né? O professor Dorival, tem várias pessoas interessantes tocando esse trabalho. Mas é isso, pessoal. Filma aqui, Angelina, a charge do nosso camarada Paulo Emmanuel. A gente queria ir concluindo, né? Perguntar se vocês queriam alguma coisa para acrescentar. E chamar a turma também para o dia de hoje, né? Como é que vai ser a programação, que horas começa, onde vai ser. A gente fez uma chamada, né? A Jureuda aqui ajudou bastante a gente nessa articulação, ligou pessoalmente para os participantes, para que eles estivessem presentes, pessoas das diversas regiões aqui do Pará, inclusive, para estar participando com a gente nesse primeiro encontro formativo, para a gente compartilhar um pouco das experiências que a gente tem e tentar trazer um pouco dos conceitos com os quais a gente trabalha, para a noção de violência de Estado, para a noção de reparação. Então é um primeiro trabalho. A gente começa hoje às 3 horas da tarde. Eu perdi agora onde que vai ser o Isamais, né? Isamais. Na municipalidade, não é isso? E a gente tem um encontro hoje, amanhã e no sábado. A gente vai estar com as pessoas que foram chamadas e tal, para conversar um pouco sobre esses temas e avançar um pouco nesse debate. Acho que isso é importante. Beleza, então. Só fazendo o registro aqui do nosso camarada Chargê. Esse aqui é o Augusto. Olha aí, Augusto. Né? Paulo Emmanuel, só desculpa aí, Assim, mas vocês são ótimos. o Vitor e a Gabriela, né? O Vitor aqui. Só para enquanto E aí, apresenta e as Isadora? charges, né? A A gente charge. dizer que a gente faz toda essa luta para que nunca mais isso volte a acontecer, né? O que aconteceu na Pela não ditadura, repetição, para que isso nunca mais volte. pela não repetição. E eu queria agradecer, em nome do Instituto, a presença de vocês, da Gabriela, do Vitor, da Isadora e do Augusto. É muito importante esse debate. Eu acho que é um debate que tem que estar no centro das preocupações daqueles que militam em direitos humanos, que é cuidar daqueles que lutam, né? Efetivamente nessa fronteira terrível, que é a fronteira da luta desse Estado ilegal, né? Que atua de forma ilegal, né? E que é, na verdade, a expressão desse passado terrível que nós tivemos, né? E que se mantém, né? É um passado absolutamente presente, né? Então, nós convidamos a todos para essa oficina e às 15 horas os companheiros estarão iniciando esse trabalho na Isamais, ali na municipalidade, com essa clínica do testemunho, a escuta do sofrimento psíquico diante da violência do Estado, tá certo? Um grande abraço a todos e vamos à luta.